Que Jesus nos abençoe. Nós pedimos mais uma vez que os mentores desta casa possam envolver os nossos corações. Pedimos o amparo dos meus protetores e que nós possamos, então, assimilar de coração a lição que aqui vamos estudar sobre o Natal. Obrigada. Sobre o Natal. Muito importante a gente pensar sobre o Natal, porque, na verdade, a gente precisa refletir sobre o Natal pensando no aniversariante. E precisamos pensar que esta data simbólica é simbólica. Eu não sei a história do dia de Natal, mas não é 25 de dezembro. É uma data simbólica. Passou-se a comemorar a partir de determinado tempo, no 25 de dezembro, e ficou aí para nós. Mas o importante é a natureza dos nossos pensamentos sobre o Natal, sobre o significado do Natal. E para a gente viver o Natal de forma cristã, nós precisamos então pensar no aniversariante. Como é que Jesus gostaria que a gente comemorasse o Natal? Tem uma mensagem no livro Antologia Mediúnica do Natal, já estudei todinho no Evangelho no Lar. Depois que eu mudei de casa, tem algum tempo, mas eu ainda não arrumei meus livros, não. Eu peguei esse livro lá que eu vou estudar de novo o ano inteiro para ver se eu aprendo um pouco. Então, na mensagem diz o seguinte, que nós precisamos comemorar o Natal para que aquelas energias, aqueles pensamentos sublimes, superiores, que envolvem o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, que eles perdurem não somente na época do Natal, mas durante todos os dias do ano. Que essa modificação que a gente se propõe a fazer na época do Natal, porque a gente tem um sentimento diferente, não tem? A gente quer mais amor, a gente quer mais amizade, a gente quer confraternizar. Acontece muitas vezes da gente participar de uma confraternização, seja em família, seja até na casa espírita, né? Porque a mensagem espírita é uma mensagem completa, mas nós ainda somos aqueles alunos que temos, então, muita dificuldade para assimilar a matéria, a natureza do convite que nos é feita de forma reiterada, repetida, né? Então a gente às vezes sai de um acontecimento festivo de coração vazio. Às vezes a gente vai na casa de um familiar, tá de coração vazio. Por quê? Porque o coração não participou. E a gente vive assim. Acontece isso na época do Natal, na época do Ano Novo, no Dia das Mães, no Dia dos Pais. A gente não sabe amar ninguém, a gente não sabe tratar ninguém bem, a gente não dá conta. Não pode apertar muito que a gente faz alguma coisa que magoa o outro, a gente deixa de manifestar, de expressar o nosso sentimento, né? Então, é preciso que a gente pense nisso. Se nós formos, então, resumir numa única palavra a mensagem de Jesus, que palavra que é mesmo? Ninguém sabe, não sabe? Pode falar. Amor. Amor. Amor, amor, amor assim, ó, em plenitude, para toda a vida. Aquele amor que não olha quem, aquele amor que ama o pecador, que ama o morador de rua, que ama a criança, que ama o desconhecido, aquele amor que é solidário com a dor daquele outro, que está então lá no Japão, né? Que está lá nesses países que estão em guerra e que a gente muitas vezes nesse momento nós nem estamos sabendo, né? Então o amor envolve todos esses sentimentos. Quando Jesus então vem nos ensinar o amor para o qual Deus nos criou, o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmo, o amor do Cristo é pleno.
porque o seu espírito é puro. Não é um amor que estabelece condição, não é um amor que, eu amo só se fizer o que eu falo, só se andar pela minha cartilha. Não, o amor de Jesus é infinito, é ilimitado, e assim ele viveu enquanto ele estava aqui. E um amor assim, livre da limitação do espírito, livre da nossa imperfeição, é um amor que conquista a todos. É assim, então, que o amor de Jesus conquistou de tal forma o sentimento de Zaqueu, o publicano, que a partir daquele dia, Zaqueu nunca mais foi o mesmo, né? Zaqueu, então, vendeu todos os seus bens e deu e dividiu 4 tantos, quase tudo, né? Dividiu 4 tantos lá com quem ele devia e pagou todos aqueles a quem ele devia e abriu mão de tudo, né? Deixou, naturalmente, será que é o beijo? E deixou naturalmente o que era da sua esposa e dos seus filhos. Então, tem uma lição maravilhosa lá no livro Ressurreição e Vida, onde Zaqueu vai falar Ressurreição e Vida. É um livro de Leão Tolstói, psicografia de Ivone Pereira, né? Onde Zaqueu vai falar, eu li há muitos anos, onde Zaqueu vai contar como que ele viveu depois daquele dia memorável na sua vida, em que Jesus dormiu na sua casa, né? Em que Jesus dormiu na sua casa. Ele se transformou de tal maneira que abriu mão da riqueza, abriu mão de todos os valores e passou a viver do que ele ganhava como professor. Professor naquela época era artigo raro, não era professor de escola pública, igual essa que está falando aqui. Não. Quem tinha professor naquela época, só gente abastada, que podia pagar. Era mais ou menos assim, ó. O professor morava na casa da pessoa 1 mês, 2 meses, o máximo, era uns 4, 5 meses, nunca mais do que isso. E aquilo ali dava uma noção e quem queria estudar se transformava em autodidata. Só tinha tempo para isso quem? Os ricos. Porque pobre tinha que estudar. Escravo não podia nem pensar. E quando estudava, muitas vezes, dependendo da situação, tinha que esconder o que sabia, né? E Zaqueu passou a viver de salário de professor, porque os romanos... Estou esquecendo do termo, só. Porque os romanos pagavam muito bem os professores. E Zaqueu, então, viveu o resto da sua vida como professor de modo simples e sempre que podia, relatava a todos que o procuravam a sua experiência, o resultado que teve para a sua vida, aquela noite inesquecível que Jesus dormiu na sua casa. Então, eu recomendo 2 leituras para vocês. Esse livro, de Ivone Pereira, editora FEB, Ressurreição e Vida, que é um livro maravilhoso, e o livro Boa Nova, que tem o capítulo lá, O Servo Bom, que é Zaqueu, né? Então, o amor de Jesus precisa ser transformador na nossa vida. Nós precisamos querer fazer essa transformação nas nossas vidas. Nós precisamos pensar que determinadas ofertas que o mundo material, que a sociedade em que vivemos nos faz, ela não é suficiente, ela não condiz com a nossa necessidade moral e espiritual de sermos felizes. Nós temos necessidade de viver felizes, meus irmãos.
felizes uns com os outros, com os familiares, na casa espírita, nas relações de trabalho, onde quer que nós estejamos, nós precisamos pensar em ser felizes. E Emmanuel tem, então, no livro Antologia Mediúnica do Natal, uma página maravilhosa, o capítulo 63, chamado, então, de Evangelho e Alegria. Então, ele começa falando que tem muita gente que acha que o Evangelho nos ensina a religião da tristeza e da amargura. Nós, espírita, então nós gostamos demais de sofrer, né? Qualquer coisa, porque você fez coisa errada. É porque fez coisa errada em outra vida. Mas o que você fez? O que você deve? Ah, você pensa bem. A gente nem ouviu o que a pessoa está falando. Tem uma necessidade de apontar o dedo para o outro, de acusar o outro. A gente nem ouve. Não sobra tempo para falar. E quando a gente estuda um pouco mais a doutrina, o que a gente aprende? Que nem todo mundo que sofre nesta terra está em expiação. Nem todo mundo que sofre é porque fez alguma coisa. Tem espírito bom, espírito missionário aqui na terra que sofre. Às vezes os missionários ficam caladinhos, não ficam gritando porque eu sei, porque eu sou bom, porque eu sou espírita, porque eu sou muito esclarecido. Fica calado, lhe cumprindo com o seu dever. Eu vou dar um exemplo. Alcione, do livro Renúncia, missionária da sua família, veio para auxiliar o seu amor, e ele não deu conta, e foi avisado para ela, no plano espiritual, que ele ainda não daria conta. Veio para auxiliar os seus familiares, missionária da sua família, missionária de um grupo pequeno de pessoas. Você não vê Alcione triste? Você não vê Alcione baixar a cabeça, agora eu não vou dar conta. A fé dela suplanta tudo. Ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor, porque está a um passo à frente. Então, Emmanuel vai falar que todas as lições do Evangelho são convites à alegria. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. O anjo anuncia a Maria que ela seria mãe de Jesus. E que Jesus, quem seria Jesus? Que seria um missionário, um mensageiro da paz, o príncipe da paz, o único espírito puro. Ele não falou isso para ela, não, eu que estou falando agora. O único espírito puro. Nossa Senhora. Aí falou mais com a boca. O único espírito puro de que nós temos conhecimento aqui, quem mesmo? Jesus. Eu fico encantada com isso. Doutor Antônio, doutor Bezerra, Titi Eurípides Barçanufo, todo espírito bom. Isso para mim já é mais do que maravilhoso. Vocês imaginam, espírito puro, só Jesus que a gente conhece. Então nós caminhamos a poucos passos, né? E quando Jesus nasceu, o anjo se manifestou aos pastores em plena noite, nos campos, e houve um grande clarão, conforme está registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. E falou para eles, todo mundo ficou com medo, né? Até a gente se vê uma grande luz e vê que essa luz não é daqui, imediatamente, até eu que vejo um pouquinho assim, eu fico assim, o que é isso, meu Deus do céu? A gente não está preparado para isso tudo, não, tô não. Aí vai lá, mas eu não saio correndo, não. Eu chamo a corte. Eu chamo a corte, graças a Deus. Então veja bem. E o anjo disse aos pastores, não temam, eu trago uma boa notícia, que será alegria para todo o povo. Tem que ficar quieta, né? Que será alegria para todo o povo, foi impossível. Que será alegria para todo o povo. É que hoje nasceu, na cidade de Belém, o Cristo, que é o Senhor. Né? O povo, a humanidade, esperava a vinda de Jesus há 5.000 anos, porque a vinda de Jesus era anunciada pelos profetas, que eram, então, os médiuns da antiguidade, né? Então, Jesus nasce na manjedoura humilde, que se deslumbra no clarão de inesperada estrela. Essas estrelas, conforme nos ensina o livro
Eurípides, o Médium de Jesus, um livro maravilhoso, 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 né? E são espíritos elevados que assessoravam Jesus do plano espiritual. Então eram vistos como estrela. Quando eu ouvia falar nisso, desde o tempo que eu era menino pequeno, lá de Santa Vitória, né? Eu ficava pensando, meu Deus do céu, mas que estrela é essa? Uma estrela que anda? Como é que pode uma coisa dessa? Eu ficava assim, encafifada. Espíritos superiores que assessoravam Jesus, né? Então, mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, numa festa de casamento, as bodas de Caná. Quer coisa mais alegre? Quer coisa mais feliz? Hoje as festas de casamento estão assim quase escondidas, porque o trem tá caro demais, né? A pessoa convida só o pai e a mãe ali, e acabou, não é mais ninguém, porque o dinheiro tá dando. Precisa fazer as coisas com mais simplicidade. Festa de casamento é uma ocasião de reunião da família. Nós perdemos os grandes momentos. Eu vinha para cá e não lembro mais de onde saiu essa ideia, não. Vou contar ela aqui. Nós precisamos viver fazendo a felicidade, a alegria. É porque eu li uns textos, eu li isso aqui, eu rezei, meu Deus, tá bom. Então, nós precisamos de viver fazendo a felicidade de todos aqueles que vivem perto de nós. E a gente precisa questionar, como é que eu estou vivendo? Quando eu chego num lugar, o que eu transmito? Paz, felicidade? Eu estou com a boca cheia de notícia triste, que as coisas estão muito difíceis, a humanidade está sofrendo, mas nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a esperança. O próprio Jesus confia na humanidade, né? Ele diz isso ao apóstolo Bartolomeu. E você pensa que eu teria vindo à Terra se eu não tivesse a certeza da sua transformação? Então, a fatalidade que existe em torno do nosso destino é o determinismo do bem, do progresso, da conquista de virtudes, da conquista de valores morais, da conquista de valores espirituais. Quando Jesus vem à Terra, então isso representa uma revolução, um divisor de águas. A partir daquele momento, a humanidade seria então compelida, ainda que a passos lentos, né? Porque nós somos muito resistentes em abraçar as verdades espirituais. Então nós estamos convocados pelo Cristo, desde o momento em que ele surgiu na manjedoura, a trabalhar pelo bem-estar de todos, pela plena felicidade de todos. Isso se a gente quiser ser herdeiro da terra nessa nova era que se aproxima. Porque nos mundos felizes, nos mundos regeneradores, que ainda é um mundo de transição, ainda não é um mundo de espírito evoluído, né? É um mundo onde os espíritos têm luta, mas querem já vencer essas lutas e conquistar o bem. Onde trabalham de forma incansável para fazer o bem, para auxiliar aquele que precisa, para realmente vencer a própria limitação. Enquanto nós tivermos erro, enquanto nós não praticarmos o bem sem descanso, né? Enquanto nós não praticarmos o bem com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, nós ainda estaremos limitados pelas dores que estão junto de nós, que estão à nossa volta. Só tem um jeito de diminuir a dor que está em volta de nós. A gente mudar o coração. A gente trabalhar sem descanso. Muito mais do que a caridade material, é preciso praticar a caridade no coração. A caridade moral. Para praticar essa, ela é mais difícil. Não exige hora, é a qualquer momento, é com qualquer pessoa, é com uma atitude mínima, não tem aplauso, não tem tapinha nas costas. Ah, você fez certinho. Na hora do vamos ver mesmo, na hora do divisor de águas, tem isso não. Muitas vezes é uma hora solitária.
E a gente não pode desistir, a gente não pode descansar. E agora eu quero contar uma história aqui que está no livro Alegrias com Jesus. A autora é a professora Amélia Rodrigues, uma professora que viveu na Bahia e tem livros psicografados por Divaldo Franco e pela equipe de Sacramento, pela média Alzira Bessamuí, lá de Sacramento, né? Onde Eurípides Barçanufo viveu, né? Então, Jesus começa a sua missão com 30 anos e, na verdade, antes disso, ele viveu vida simples, vida comum. Nessa história aqui não dá para saber se ele já havia começado ou não. Mas provavelmente não, porque a partir do momento que ele começa, todo lugar que ele vai, que a gente tem notícia, estava cercado pelos apóstolos, né? Então ele estava na casa de um dos seus amigos. Jesus tinha amigos aqui. Todo espírito que vive na terra tem amigos, amigos do coração, amigos de verdade. Se a gente não tiver esses reencarnados aqui na terra, a gente não dá conta do recado não, viu? Então estavam todos reunidos na casa de, Jesus, de um dos amigos de Jesus. E a alegria era percebida pelo brilho forte que partia dos olhos de toda a família. Não era pelo vozerio, não era pelo excesso da conversa. Uma família judaica. Esse povo judaico, assim, eles têm muita tradição, né? A forma de viver, de expressar o sentimento é outra. E tinha uma mesa farta, o pão assado na hora, naquele forno com brasas, né? Acho que nesse tempo o povo não comia bolo não, viu? Só pão. Pão, frutas secas, chá aromatizado, e é o que fala aqui nessa história. E era um momento de muita felicidade, a mesa cheia, todos assentados à mesa, e Jesus ficava observando, né? Espírito evoluído não fala muito, fala igual a senhora falando aqui, ó, todo canto que eu vou eu falo muito, né? É pouco, gente evoluído fala pouco. Meu pai falava mansinho e calmo, nunca perdi a paciência, né? Então, ele percebeu que quando o povo começou a comer, a refeição ficou pronta, os pães assados, quente na hora, né, tudo gostoso. É igual chegar na casa de um mineiro. Você já pensou? Quando chega na casa de um mineiro, assim, na nossa casa, pão de queijo, bolo, é por aí, assim, eu vou contar, é felicidade, né, que não acaba mais. E o povo começou a comer em silêncio total. E Jesus começou a questionar, mas por que quando vocês começam a tomar a refeição, a ingerir os alimentos, vocês param de conversar? Por que tanto silêncio? Todo mundo ficou abismado com a fala de Jesus naquele momento em que, segundo a tradição, o comportamento era de absoluto silêncio. A alegria era, então, estava presente na fisionomia, na maneira de olhar, na maneira de viver, né? E quando ele perguntou isso, o dono da casa, que era o anfitrião, mais velho do que o próprio Jesus, então Jesus, quando questionou, manifestou à primeira vista, porque ninguém tinha essa visão que a gente tem, que era uma falta de respeito. E o dono da casa vai responder assim: Senhor, aprendemos a respeitar as coisas sagradas. Elas nos fazem bem e precisamos aprender e respeitar. Caso contrário, estaremos faltando com respeito àquele que tudo nos dá. Então, aquele hábito de tomar refeição em silêncio era uma atitude de respeito ao que é sagrado. A hora da refeição era sagrada. E esse caráter sagrado era, então... Esse relógio que ficou bom, viu? Esse caráter sagrado era, então... Esse caráter sagrado era, então, comprovado pelo silêncio. E Jesus fala para ele, meu amigo, as tradições são importantes, mas elas precisam ser alteradas. Eu estou falando aqui agora com a minha palavra também, misturando com a professora Amélia.
Texto maravilhoso. Por quê? Se todo mundo se reúne, senta à mesa e come em silêncio, só o corpo que alimenta, o espírito não. Ah, mas e quando a gente faz oração? Continua do mesmo jeito. Se faz a oração, senta e come calado e não fala nada, não houve troca de energia, troca de vibração, não houve manifestação de alegria. O que Jesus quer ensinar com isso? Que quando nós estivermos tomando café com a nossa família, com os nossos entes queridos, o lanche, o almoço, o jantar, é preciso conversar. Mas não é um momento sagrado? Olha o que conversa. Nada de caso de polícia, nada de caso que matou, que roubou. A alegria, a manifestação das emoções saudáveis, o interesse pelo outro, o elogio, reconhecer as qualidades, né? Fazer com que os entes queridos se sintam amados, se sintam pertencentes àquela família. Não sou versado em psicologia não, hein? É o sentimento, é preciso despertar então o sentimento do pertencimento. É isso, meu filho? É preciso despertar então o sentimento do pertencimento. Mas o que é isso? Vixe, Maria. O que é isso? É a pessoa se sentir que ela pertence àquela família, que ali é o lugar dela. Ali ela tem apoio, ali ela tem amor, ali ela dá e recebe amor. Aí ela ouve e fala junto com cada um. Falei certo? Nossa Senhora, aquela coisa que me aparece. E que nesses momentos, enquanto a gente tiver só ingerindo os alimentos, não há troca de emoções, numa troca de ideias, não há aquele exercício de um olhar para o outro. O que adianta? Eu levanto daqui e vou lá na casa do meu parente, longe, lá no Roosevelt, almoçar ou jantar. Chega lá, a conversa não é alegre, a conversa não é boa, nós estamos viciados, nós temos que melhorar. Né? A gente tem que olhar o que fala, selecionar, levar alegria, falar de coisas simples, dos acontecimentos simples da vida. Pode falar até de dificuldade superada, mas toma cuidado, não, mas esse assunto que tá bom, vamos mudar um pouco. Muda um pouco, porque a boa conversa cura. Por isso tem essa terapia. Esse irmão deve ser psicólogo hoje, viu? A boa conversa cura. Deve ter, para isso tem essa terapia. Às vezes a gente tá assim, meio triste. Nossa, eu fui lá, visitei meu amigo. Eu não sei se foi eu que levei uma palavra boa para ele ou se foi ele que me deu. Virou uma confusão que a gente nem sabe tão bom que é. Né? E quanto mais nos interessarmos, eu vou mais 5. Quanto mais nos interessarmos pela necessidade do outro, maior será a nossa oferenda. Se apenas repartirmos o pão e tomarmos o chá quente, pouco nos acrescentará. A necessidade de um é sempre diferente da necessidade do outro. Nossa, fulano está triste. Nem não conversou depois no horário do almoço. Ai, meu Deus, o que eu faço? Vai ter que ir lá e pegar ele no particular. O que foi? O que está acontecendo? Pode contar com sua família. É por aí. Evita muita tragédia. Evita muito problema. E resolve muitos outros. E aconchega as pessoas. E não custa nada, não paga nada. É grátis. Vale a pena. E dá resultados duradouros. Esse tipo de semente frutifica 100 por 1. Tá? Se apenas repartirmos o pão e tomarmos o chá quente, pouco se acrescentará. A necessidade de um é sempre diferente da necessidade do outro. Não podemos viver nos rituais simpáticos que não nos conferem a verdade que precisamos. Façamos desse momento um banquete de luz.
Não importa o que comemos, mas o que digerimos com o que nos é mas como digerimos o que nos é oferecido com amor. Então a refeição daquele dia foi enriquecida, né, com o valor dos nutrientes morais que Jesus levou àquela família, tá? Essa história se chama Um Fato Estranho e está então no livro Alegrias com Jesus. E eu vou terminar aqui lendo um poema do Espírito Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam, se esfolam, se cansam, carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porquanto tens as mãos hora por hora no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir-te o passo em vão. Que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar nos pó da indiferença. Ainda que a aprovação nos seja amparo e guia. Toma e guarda em serviço o nosso coração. Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade. Nós agradecemos os mentores dessa casa, agradecemos os meus protetores, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus. Muito obrigada a todos. Feliz Natal para todos.